Existe um versículo esquecido da Bíblia que dá forças em momentos difíceis. Ele está escrito em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, que diz: Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Este versículo é esquecido por muitas pessoas, principalmente por aquelas pessoas que não leem a Bíblia com tanta frequência. Só que esse versículo ele traz uma essência profunda e que te dá uma certa força e uma esperança quando você está passando por momentos de dificuldades, de escassez e até de tragédias. Tá? Se a gente for tentar compreender e fazer uma interpretação, ainda que simples, sobre este versículo, a gente pode pensar o seguinte: o que o profeta Abacuque está falando aqui é o que ele está querendo dizer quando ele fala: ainda que a figueira não floresça. As figueiras produzem um figo, são plantas que naturalmente florescem, né? Então, imagine uma árvore que simplesmente para de florescer. Cristo fez um dos milagres dele foi com relação à figueira seca, né, que ele amaldiçoou a figueira. Mas fora essa exceção, as plantas e as árvores, elas naturalmente florescem, certo? Então ele está colocando aqui uma situação totalmente diferente, né? É como se o curso natural da natureza parasse, ou seja, a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, né? A videira, no caso, produz as uvas, certo? Então nem haja fruto. As videiras pararam de dar os frutos. Então a natureza foi modificada, né? O produto da oliveira minta, ou seja, não dê também o fruto. A oliveira produz a oliva, as azeitonas. Então parou de dar frutos às árvores. E os campos não produzem mantimento. Olha só, é uma situação totalmente extrema. Imagine que os campos pararam de produzir mantimento. Nós que moramos na cidade, nós só comemos por causa do mantimento que vem do campo. Por causa que tem pessoas plantando e cuidando das plantações e produzindo o alimento que nós comemos, certo? Então, os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, né? As ovelhas, as vacas, na época era tido como um sinal de poder aquisitivo, era tido como certo meio de troca, né? Equivale como hoje ao nosso dinheiro, né? Que nós trocamos, compramos coisas, e também como alimento, né? Já que nós nos alimentamos de carne também. Então aqui a carne sumiu, o mantimento do campo acabou, né? As plantas não estão dando mais fruto. Então é uma situação totalmente extrema de escassez, de dificuldade. Para muitas pessoas seria uma situação de desesperança. E ele fala em seguida, no próximo versículo, né? Todavia, né, apesar de tudo isso, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Apesar da escassez, apesar da dificuldade, apesar dos problemas, apesar de ser racional ficar desesperado em uma situação como essa, né? É racionalmente compreensível você ficar desesperado, mesmo assim, a minha fé ela vai além e fala: eu me alegrarei. Como que a gente se alegra numa situação assim? E por que a gente se alegra numa situação assim? Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
Porque o profeta, ele tinha plena, total confiança em Deus. E Deus, para o profeta, é o Senhor de tudo. É Ele quem governa o universo, é Ele quem mantém as árvores dando seu fruto, é Ele quem mantém os campos produzindo, é Ele quem dá segurança, é Ele quem dá esperança, é Ele quem dá o produto do nosso trabalho. Então o profeta ele tinha essa total confiança em Deus e ele se alegrava. Ele disse, mesmo numa situação dessas, eu me alegraria em Deus. Eu confiaria nele, pois ele pode mudar tudo. Ele pode transformar tudo. Ele pode me sustentar mesmo na fome. Para Deus é possível eu passar 100 dias sem comer e não morrer. Para Deus é possível. Para Deus, mesmo dos mortos, é possível haver ressurreição. Tá? Para Deus, mesmo do nada, ele consegue fazer tudo. Então o profeta ele tinha essa confiança. E essa fé e essa confiança, essa esperança em Deus é algo que muitos de nós não temos. Eu próprio não tenho esse nível de fé, de confiança que fala o profeta. Mas esse versículo ele nos chama a crescer na fé, a crescer na confiança. Né? É algo semelhante ao que Jó fala, né, lá no capítulo 13, versículo 15, que ele fala, ainda que Deus me mate, eu esperarei nele. Né? Ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Então é uma confiança absurda. Né? Outro exemplo, quando Deus pediu o seu filho a Abraão, pediu para que ele sacrificasse Isaac como uma oferta ali para Deus, Abraão, ele creu. No Novo Testamento vai falar que Abraão creu em Deus, creu que mesmo dos mortos ele poderia trazer o seu filho de volta. E que mais valeria obedecer a Deus, né? Mesmo em uma situação tão difícil e extrema como essa. Então este versículo, ele mostra né, essa confiança do profeta Abacuque, essa fé. E se nós formos aplicar na nossa vida cotidiana, talvez nós nunca viveremos uma situação tão extrema quanto essa, né? Em que as árvores parem de dar frutos, os campos não produzam mais mantimento algum, não existem mais animais, tá? Talvez a gente não viva algo, mas nós vivemos várias outras situações e temos várias outras experiências que são semelhantes, né, no sentido de dificuldade, de escassez, de tragédias, doenças, e este versículo pode nos dar força nesses momentos. Pode ser que alguns de nós estamos passando por um luto, outros estão passando por uma doença grave, né? Às vezes não uma doença própria, mas de alguma pessoa que ele ama. Às vezes a pessoa está com uma dívida muito grande, que não está conseguindo pagar, ou qualquer outra situação semelhante em que tem uma grande dificuldade, um grande problema. E mesmo nesses momentos, este versículo pode dar força para essas pessoas e inspirar elas a crescer na fé e na esperança em Deus. Pois Deus pode mudar tudo e transformar as piores dores, as piores coisas, em coisas boas. Né? É Ele que pode transformar, como está escrito, as águas amargas em águas doces. Né? Ele tem esse poder, ele tem o poder de mudar as coisas, de transformar as coisas, de criá-las a partir do nada. Ele tem todo esse poder. Então este versículo, ele nos dá essa esperança e esta confiança e esta fé em Deus. Ou pelo menos ele faz
ele inspira a nossa fé a crescer, tá? Então, este é um versículo, na verdade, 2 versículos, que pode te dar forças em momentos de dificuldade, nos piores momentos da sua vida, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido algo novo. E se você gostou desse conteúdo, eu peço, por favor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e ative o sininho das notificações aqui embaixo também, tá? Para se inscrever é super simples, é só clicar aí logo abaixo do vídeo, tem o nome, inscreva-se, só clicar em inscrever e depois clicar no sininho que vai aparecer, que é o sininho das notificações, você será notificado no seu celular dos meus próximos vídeos. Isso ajuda muito. Tem muitas pessoas que assistem aqui o canal que ainda não são inscritas, então se você gosta do meu conteúdo, se inscreva no canal. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.